Primeira batalha. Havia um caminho saindo do lago subterrâneo. Era o único túnel. Com um boio-boio, eu subo o caminho. Na verdade, mover-se é mais agradável do que você espera. Mesmo os lugares que a luz não consegue alcançar são perfeitamente visíveis para a minha percepção mágica. Eu andava mais devagar, verificando cada passo, quando estava cego. Slimes não são tão rápidos para começar. Agora, eu normalmente ando em um ritmo de caminhada, mas também posso correr. Nem me canso. Mas, como não tenho nenhum motivo para me apressar, movo-me em um ritmo moderado. Juro que não é o resultado de um trauma da primeira vez que corri e caí no lago. Pouco depois, um portão gigante apareceu diante dos meus olhos. Uma estrutura feita pelo homem dentro da caverna. Nada tão estranho nisso. Mas, isso é porque esse desenvolvimento é comum em RPGs. É normal ter uma porta na frente da sala do chefão. Então, como devo abri-lo? Devo cortá-lo com a lâmina d'água? Quando eu pensei isso. Gigigi. Com um rangido, a porta está se abrindo. Um pouco atrapalhado, me escondi na beira do caminho e observei a situação. Finalmente abriu, a fechadura desmoronou e as portas ficaram muito enferrujadas. E isso era esperado. Não dizem que ninguém entrou aqui em 300 anos? Não registrado, pelo menos. Mas o mais importante, nós realmente vamos ficar bem? Não seremos atacados de repente, certo? Gah! Não se preocupe. Ele pode ter sido incomparável 300 anos atrás, mas os tempos mudaram. Quer dizer, ele não é apenas um grande lagarto. Eu mesmo subjuguei basiliscos. Deixe para mim. Sobre isso, já me perguntei por um tempo, mas isso é mentira, não é? Basiliscos são classificados como B+, certo? Subjugação solo seria impossível para Cabal-san, não é? Idiota! Eu também sou um grau B. Eles são apenas grandes lagartos. Sem problemas. Ok, entendi. Então, por favor, não baixe a guarda. Bem, se chegar a hora, vou apenas escapar usando retirada forçada. Pessoal, eu entendi a extensão da sua amizade, então vocês poderiam, por favor, ficar quietos? Você vai atrapalhar minha habilidade de camuflagem. De alguma forma, um trio turbulento entrou. Eu me pergunto por quê. Na verdade, porque entendo suas palavras. Solução. Nos casos em que as intenções são vocalizadas, percepção mágica as converte em palavras apropriadas e as transmite ao cérebro. Entendo. Não posso falar com eles, mas pelo menos posso entendê-los. Obrigado, senhor. Sempre fui ruim com o inglês. Eu acho que se você mora no Japão, não deve haver necessidade de estudar línguas estrangeiras. Aqueles que planejam viajar para o exterior podem lutar sozinhos. Mas essa desculpa não funcionará aqui. Provavelmente terei que aprender eventualmente. Bem, esse assunto pode descansar por agora. O que devo fazer? Este dilema é pior do que o anterior de como abrir a porta. Não sei o que vieram fazer, mas parecem aventureiros. Eles vieram em busca de tesouros e outras coisas. Eles são os primeiros humanos que encontro neste mundo, queria ir lá e cumprimentá-los. Mas, se um monstro mudo como um slime, também conhecido como eu, fosse lá fora, eu seria morto sem perguntas. Vamos esperar agora. Encontrar humanos terá que esperar até que eu possa falar. Por enquanto, observei essa situação no esconderijo. Depois que o magricela fez alguma coisa, a aparência dos três escureceu. Mas, ainda posso vê-los. Ele chamou isso de camuflagem? Provavelmente um tipo de habilidade. Ele está apenas tentando espiar? Que cara ultrajante. Será que ele sabe por que eles vieram aqui? Quando os três finalmente partiram, comecei a me mover novamente. Nada para se preocupar. Não é como se eu não fosse mais conhecer pessoas. Vou me mover enquanto verifico cada etapa. Como sempre se disse, a pressa faz desperdício. Deixando esses assuntos para depois, passei rapidamente pelo portão, caso os três tivessem retornado. Um pouco depois dos portões, o caminho divergiu e tornou-se bastante complexo. Eu me pergunto qual caminho leva à superfície? Embora, mesmo que eu pense sobre isso, não tem como eu saber. Escolhi um caminho e desci. Shirori.
Nossos olhos se encontraram. Um pouco acima do solo. Na frente dos meus olhos, havia uma serpente gigante. Você pode considerar as cobras do mundo passado bonitas. Mas este aqui era mais difícil, ele é coberto de escamas e de cor negra como breu. Eu estava ali como um sapo na frente de uma cobra? Não, eu sou um slime, não um sapo. Vamos fingir que estou distraído. Porém seria melhor se ele não me notasse. Bem, vamos apenas tentar escapar. Kisha. Fui ameaçado. Nada de bom. Eu não vou deixar você ir. Ou então provavelmente diria se eu pudesse ouvir. Uma luta, hein? Eu tenho uma habilidade secreta que ganhei com uma longa prática de uma semana. Mas mesmo assim, você precisa estar decidido a morrer se quiser lutar contra essa fera. Para resumir, estou com muito medo. Não entre em pânico. Se eu pensar bastante, posso imaginar algo muito mais assustador. Sim, Veodora. Vamos compará-la com aquele dragão. Oh, não parece tão assustador agora. Depois de me acalmar, comecei a observar a serpente em silêncio. A cobra parece ter baixado a guarda, pensando que eu estava com tanto medo que não conseguia me mover. Provavelmente planejando como ele vai me cozinhar. Sim. Pois bem, não vamos nos conter também. Bichum. Sem hesitar, atirei uma lâmina d'água no pescoço da serpente. Zuban. Dozu. Gorogoro zum. Foi apenas um momento. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos. Sem nem mesmo um sinal de resistência, a lâmina d'água decapitou a serpente. Eu só pude engolir em seco. Até um segundo atrás, houve uma serpente sinistra bem ali. Isso é ainda mais poderoso do que eu pensava. Se eu fosse forçado a usá-lo nas aventuras, terminaria sangrento. Ainda bem que meu primeiro inimigo foi um monstro. A propósito, meu estômago está atualmente ocupado em 30%. Veodora 15%, água 10%, remédios e outras porcarias 2%, metais e recursos 3%. Lâmina de água usa menos de um copo de água, e posso regular o tamanho, com a intenção de aumentá-lo, é claro. Portanto, mesmo se eu disparar milhares deles, não terei que me preocupar com a quantidade restante. Isso pode ser melhor do que mágica. Se aparecerem monstros, vamos enfrentá-los com uma lâmina d'água. Agora, sobre esta cobra. Se eu comer e analisar, vou roubar seus poderes? Bem, vamos tentar. O resultado. Habilidade inerente detecção de calor. A habilidade de ver fontes de calor próximas. Além disso, as habilidades de camuflagem são anuladas. Habilidade inerente respiração de névoa nociva. A habilidade de liberar um poderoso hálito tóxico, corrosivo, lançado a 120 graus por uma distância de 7 metros. Junto com essas duas habilidades, eu também poderia imitar a cobra. O principal efeito do veneno parece ser o dano corrosivo, dano ao equipamento e à carne. Seria muito eficaz contra aventureiros normais, hein? Embora com a magia deste mundo, pode ser uma vitória fácil. E então passei algum tempo analisando as habilidades da cobra. Melhor aumentar minha mão enquanto posso. Coisas que confirmei. 1. Ganhei a habilidade de me transformar na cobra. 2. Posso usar as habilidades adquiridas mesmo sem me transformar. Mas, sua força diminui. Essas duas coisas. Se eu tivesse que explicá-las. 1. Posso replicar corpos de monstros que comi e analisei. Meu corpo reparou a seção que eu danifiquei anteriormente, mas parece que tem manchas, feitas com células sobressalentes. 2. Habilidades inerentes são habilidades específicas daquela raça de monstros. Semelhante ao meu dissolver, absorver e regenerar. Quanto à habilidade, se eu não me transformar no monstro adequado, não posso usá-la com 100% de eficácia. No entanto, também existem habilidades como detecção de calor, que posso fazer completamente minhas. Para resumir, é assim. Predador é uma habilidade super útil. 3 dias se passaram desde que lutei contra a cobra. Ainda estou dentro da caverna. Não sinto frio, mas provavelmente está abaixo de zero aqui. A luz do sol não chega até aqui. E assim, continuei me preocupando e com medo. Eu sei. Não tem como ser verdade. Mas não importa o que, eu simplesmente não conseguia tirar isso da minha cabeça. Sim, e se eu estou perdido?
Não tem como. Quer dizer, certo? Quem já ouviu falar de alguém se perdendo na caverna do iniciante? Essa não deveria ser a parte mais fácil. Além disso, mesmo aqueles 3 aventureiros chegaram até aqui sem se perderem. Eu deveria ficar bem. Provavelmente é um longo caminho. Mas, provavelmente é uma coisa boa eu ter renascido como um slime. Se eu tivesse vindo aqui como um viajante do mundo normal, definitivamente teria desmaiado de fome agora. Quem diria que eu ficaria grato por ser um idiota? No entanto, não saber o caminho é preocupante. Não existe um mapa deste lugar ou algo assim. Solução: devo exibir a localização atual? Sim ou não? Repetir a narração atual? Simplesmente não pude deixar de fazer um trocadilho. Mas, falando sério, que diabos? Deixe-me saber mais cedo se eu tiver uma habilidade tão útil. Absolutamente sim. Maldito seja o mapeamento automático. Eu também tive um tempo em que pensei isso. Nos jogos antigos, você se sentava com um lápis e um pedaço de papel e registrava cada passo para chegar ao seu objetivo. Foi divertido planejar cada passo. No entanto, muitas pessoas começaram a confiar em guias de jogo e, eventualmente, o mapeamento se tornou um recurso padrão do jogo. Não há mais prazer de caçar. Além disso, se você se acostumar com esse recurso uma vez, nunca mais poderá voltar. Bem, também é verdade que, sem esse recurso, você ficaria preso nos jogos mais recentes. De qualquer forma, vamos colocar essa habilidade útil em uso. Eu olho para o mapa exibido na minha cabeça. Deve ser algum engano. Estou andando em círculos. Para mim, que já compilou guias de jogos antes, ter me perdido. Impossível. Definitivamente possível. De acordo com o mapa, entrei em regiões até então inexploradas. Então, passei 3 dias olhando para o mundo que ninguém viu antes. Fufufu. Para me enganar, a masmorra é um oponente digno. Vamos elogiar inutilmente a masmorra. E nem comece a pensar que não tenho nenhum senso de direção. A entrada está perto. Há vários musgos e ervas daninhas crescendo por aqui. A luz chega de algum lugar, banhando a grama de luz e cor. Então deve ser dia. Eu lutei muitas batalhas para chegar até aqui. Um monstro centopeia de grau B+, uma aranha grande de grau B, morcego vampiro de grau C+, e um lagarto carapaça de grau B. Essas são as 4 espécies que encontrei. Havia aquela serpente, mas eu não vi outra. Eles eram todos inimigos poderosos. Derrotado com uma lâmina d'água. Bom, o morcego escapou algumas vezes, e o ângulo de tiro foi ruim para a centopeia. Ainda não consigo relaxar. Por exemplo, a centopeia apagou sua presença e atacou por trás. Felizmente, esse tipo de ataque não funcionaria em alguém com percepção mágica e detecção de calor. Então eu atirei algumas lâminas d'água de minhas costas. A grande aranha era muito perigosa. Em primeiro lugar, não sou bom com aranhas. É uma coisa psicológica. Só de ver uma me dá vontade de me encolher. Mas, talvez devido ao meu coração ter se fortalecido com a reencarnação, de alguma forma consegui lutar sem fugir. Que pena, mas vou com força total. Com esse pensamento, cortei-o com 5 lâminas de água. Afinal, não era um oponente que eu queria olhar. E, claro, comi todos eles. É a sobrevivência do mais apto neste mundo. Se você perder, será comido. E bem, eu hesitei em comer a centopeia e a aranha. Mas eu fiz o meu melhor. Mas, se existir um monstro barata, vou fugir sem comê-lo. Há essas palavras maravilhosas neste mundo. Quem luta e foge viverá para ver outro dia. Estas são as habilidades que obtive como resultado. Monstro centopeia respiração de paralisia. Aranha grande fio pegajoso e fio de aço. Morcego vampiro vampirismo e ondas de ultrassom. Lagarto carapaça armadura corporal. E então, tendo colocado minhas mãos em novos poderes, eu saí da caverna com sucesso. Pela primeira vez desde que renasci, fui banhado pela luz do sol.